Boa, chegando aqui para falar algumas abobrinhas dessa final, Espanha campeã, vitória por 1-0, uma final aí que acho que deixou muito a desejar, exclusivamente pelo lado da Argentina, né, se a gente esperava de alguma forma um grande jogo, parece que só uma equipe veio a campo, a Argentina desde o início do jogo parece que não quis jogar, não quis atacar, foram 90 minutos, sem finalizar, né, nem finalizar o gol, sem finalizar, acho que se eu não me engano são 105 minutos, a Argentina finaliza aos 122 numa finalização do Simeone ali dentro da área depois de uma jogada de escanteio e uma do Messi aos 117, então são 117 minutos sem finalizar, é algo que é, assim, é horrível, né, um vexame da Argentina. Eh, a gente vai pegar aqui, vai tentar lembrar de times muito fechados, muito defensivos, né, times muito inferiores, e a gente não vai lembrar de um jogo que um time só finalizou 2 vezes em 120 minutos. Talvez nessa Copa nenhum time tenha finalizado menos de 3 vezes. Mesmo os piores times, a gente viu Alemanha e Curaçao, o Curaçao até conseguiu fazer um gol, teve os jogos de Cabo Verde, né, que conseguiu até avançar na fase de grupos, Jordânia, Egito não, Iraque, então, muito complicada essa atuação da Argentina, assim, acho que o resultado é 1-0, obviamente um resultado mentiroso, a Espanha merecia ter vencido de 2, 3, 4-0, merecia ter vencido no tempo normal, e e fica isso, né, acho que ficou uma mancha, assim, né, porque a Argentina não quis jogar, acho que é difícil defender, acho que o Scaloni fez aquelas mudanças no time para tentar se adaptar à Espanha, e a Espanha, assim, acho que no primeiro tempo ela até teve alguma dificuldade de finalizar, não sei aqui quantas vezes foram finalizações na Espanha no primeiro tempo, deixa eu ver aqui rapidinho, foram 3 finalizações, então caminhava muito para um jogo parecido contra o da Inglaterra, né, que a Argentina tentou deixar o jogo ruim no primeiro tempo e jogar os 45 minutos finais, mas não foi isso, a Argentina jogou o primeiro tempo mal, e os 45 minutos seguintes, muito mal, porque a Espanha começou a tomar conta do jogo, viu que a Argentina também, não fazia absolutamente nada, e começou a criar suas chances uma atrás da outra, né. Não precisava nem botar um ritmo tão intenso assim pra empurrar a Argentina pra trás, eles andavam os primeiros 60 ou 70 metros, praticamente sem ter nenhuma barreira da Argentina, assim, bastava, né, como se estivesse andando, fizesse assim, e você passava pelo jogador da Argentina. Então entrou o Nico Gonzalez para tentar atacar ali as costas do Pedro Porro, dar uma chance de contra-ataque, tinha o Depou ali pela direita, acho que nenhum dos 2 funcionou, não acho também que o Nico Gonzalez tenha funcionado tanto assim na ajuda da marcação, o Depou achei que ajudou mais ou menos também, ali a missão dele era um pouco mais fácil de segurar o Baiano e o Cucurella, e ele acho que ele foi muito mal na saída de bola, não conseguiu ajudar muito, não conseguiu reter a bola. E o Nico Gonzalez para o contra-ataque também acho que não fez nada, né, tipo assim, acho que as poucas vezes que ele recebeu uma bola ali no ataque, ele meio que se enrolou, faltou um pouco de coragem dele pra ir pra cima, de arriscar alguma coisa. O Julián Álvares ficou praticamente fazendo um aeróbico em campo, né, nem sei quantas vezes, ele tocou na bola, mas eu não lembro, assim, basicamente do Julián Álvares tocando a bola 29 vezes em 102 minutos, ou seja, muito pouco envolvido. E uma Argentina que ficou ali com medo, né, de jogar, acho que em alguns momentos teve a bola no pé no campo defensivo e podia ter arriscado um passe, poderia ter tentado uma saída por dentro, e muitas vezes eles erraram esses passes, muito lento ali, né, sempre que um jogador, né, o Dibu, o Cuti Romero, o Licha, até mesmo o Depou, quando eles estavam com a bola, eles sempre esperavam muito vir um espanhol em cima deles, mas que para tudo bem, para atrair a marcação, ter o espaço, mas a movimentação não acontecia. Em alguns momentos ali eles quase entregaram na volta do segundo tempo. Então uma partida que covarde, né, e dessa forma, com a Espanha tendo completamente a bola no pé, eh, durante o jogo, como é que você vai conseguir envolver o Messi, que é o diferencial do seu time, né. A Espanha teve 65% de posse de bola, né, 65 no primeiro tempo, 68 no segundo tempo, 74 no primeiro tempo da prorrogação, e depois 49 no segundo tempo da prorrogação, já que ele fez o gol no início do segundo tempo da prorrogação. Então é uma partida muito ruim da Argentina, o Romero e o Licha não conseguiram achar esse espaço pelo meio, não conseguiram achar a bola longa no Julián Álvares nem no Nico Gonzalez. O Messi acabou participando muito pouco do jogo, porque a Argentina mal tinha bola e quando tinha logo perdia, não conseguia avançar os metros para tocar no Messi, nem que fosse no círculo central, durante o jogo. Acho que no primeiro tempo teve uma jogada dele ali que ele dá um passe que o Nico Gonzalez intercepta, ele poderia ter aberto a perna, ter abrido a perna para o Julián Álvares, mas ele acaba recebendo, eu não sei se era ele que estava impedido ou se era o Messi, mas teve um impedimento na jogada, e aí a Argentina dá o azar de perder o Lisandro Martínez no final do primeiro tempo. Entra o Otamendi, que é mais lento, é um pouco pior na saída de bola, né, para não dizer muito pior,
e não estivesse fazendo diferença, e volta com o Leandro Paredes e Nuno Gonzalez, uma escalação mais parecida com aquela dos últimos jogos. E se o Paredes, né, imaginava-se que o Paredes fosse dar um pouco mais de tranquilidade na saída de bola, um pouco mais de tranquilidade, eh, né, com a bola no pé, conseguir os passes por dentro, tanto ele quanto o Enzo, o McAllister conseguissem dialogar um pouquinho melhor. Isso não aconteceu, eu acho que o Paredes toma um cartão amarelo ali já com 3, 4 minutos depois que entrou em campo, na volta do intervalo. Não consegue reter a bola, não consegue envolver o Enzo Fernandes mais adiantado, o McAllister também muito sumido, pouco participando do jogo, e a Espanha vai tomando conta, a Espanha vai tomando conta, a Espanha vai crescendo, a Espanha vai crescendo e vai tendo uma chance atrás da outra, pouca resistência, da Espanha. Acho que o Yamal fez uma partida bem abaixo, acho que ele teve suas chances ali no mano a mano e perdeu muitos duelos, foi um duelo muito físico para ele, né, várias vezes dobra de marcação, mas o Tagliafico acho que desses da Argentina todos que jogaram, né, muito mal, acho que o Tagliafico talvez tenha sido o um dos poucos ali que de alguma forma se salvaram. Depois, né, já com ali uns 10, 12 minutos do segundo tempo, ele entra com o Molina no lugar do Montiel, né, que é a substituição inversa, porque o Montiel já estava começando a sofrer um pouco ali com o Cucurella, com o Baena, no jogo. A essa altura o Lafante já tinha entrado com o Pedri no lugar do Fabian Ruiz e com o Ferran Torres no lugar do Oyarzabal, que estava um pouco mais de movimentação. O Ferran Torres é um cara que se movimenta mais, mas ainda não tinha, talvez gerado tantas chances, assim, de perigo, não que o Oyarzabal também tenha tido. Acho que a Espanha no primeiro tempo até passou um pouco por isso, aquela coisa de demorar muito para chutar. Teve uma do Oyarzabal que ele tá de frente, assim, ele demora para chutar, as chances já apareciam para a Espanha, mas as finalizações não. No segundo tempo ficou um festival de finalização, o Dibu fez algumas boas defesas, em outra ele deu umas vaciladas em chute da entrada da área. Então acho que foi isso, né, e aí eles foram perdendo, aí chega ali nos 70 minutos, né, com 25 do segundo tempo, ele tira o Cuti Romero e tira o Del Povo, botar o Giuliano Simeone e o Facundo Medina, né, e aí eu não sei o que que foi essa substituição, porque eu não sei se o Cuti Romero sentiu, eu não sei o que que ele esperava especificamente com essa substituição do Cuti Romero. Acho que o Cuti Romero estava bem também, talvez fosse um dos poucos ali que estavam melhor no jogo, que estavam bem no jogo, né, e entra com o Giuliano Simeone, que é muita correria e tudo bom, mas é muito pouca criatividade com o Giuliano Simeone, assim, se tivesse ganhando ou tivesse muito perto do final do jogo, acho que faria sentido. Agora com 70 minutos o jogo empatado, você teria pelo menos mais 50 minutos com o Giuliano Simeone. Aí eu acho que é muito, muito complicado. Talvez tivesse entrado aí com o Barco, por exemplo, que já jogou de lateral, já jogou de ala, e é um cara que se movimenta bastante. Poderia ter entrado com, sei lá, também com Almada, que é um cara mais ofensivo, consegue um passe, ainda que seja um pouco pior na marcação, o Lo Celso, que é um cara que consegue reter a bola melhor. E aí no final do jogo ali, né, tem a expulsão do Enzo, que é uma expulsão que o segundo amarelo é justo, o primeiro achei um pouco, exagerado, porque não foi uma reclamação, não sei se o árbitro ouviu o que ele falou e entendeu, mas ele simplesmente cai, tem a falta e ele meio que reclama, né, dá o soco no ar, mas nada muito, sei lá, para ser motivo de amarelo numa final de Copa aos 40 né, sei lá, 30 do segundo tempo. Então, nessa altura a Espanha já merecia vencer há muito tempo, a Argentina já estava ali nas cordas sem conseguir fazer nada, o Messi mal participava do jogo, não conseguia ser envolvido de forma alguma. E aí quando vai pra prorrogação, a pressão continua, o Scaloni opta por tirar o Julián Álvares e botar o Senesi, já que tá com a menos, então passa a ficar com 3 zagueiros, né, fica com o Otamendi, com o Cuti Romero, não sei se, ele não chega a adiantar de fato o Tagliafico, mas ele fica com Molina, Molina, Otamendi, Senesi, Medina e Tagliafico, McAllister, Simeone e Paredes, né, aí Paredes tá amarelado, McAllister também fica amarelado, eh tinha uma galera, né, não lembro mais quem estava com amarelo, mas, tipo assim, tinha uma galera assim, e aí começa a ficar muito arriscado, né, você tá com a menos, você não ataca, você não tem nenhuma finalização, você tá vendo o time adversário vir pra trás. E aí numa bola ali no segundo tempo, achei uma bola até um pouco boba, assim, né, uma bola alta, meio previsível, acho que o Dibu Martínez demorou a reagir na bola no segundo pau, e o Nico Williams consegue, escorar para o gol do Ferran Torres ali, acho que é a pá de cal. Dificilmente a Alemanha não, a Argentina conseguiria fazer alguma coisa. Até tenta ir para frente, a Espanha dá uma certa recuada um pouco desnecessária, porque, né, podia se ela ficasse troca a impressão era que se ficasse trocando passes pelo meio-campo, a Argentina não fosse conseguir, mas deu uma recuada, algumas faltas ali no meio-campo que virariam bola na área. Acho que o Messi nessa hora começou a aparecer como principal jogador do time, né. Aí ele que até então estava apagado, ele recebia a bola sempre muito sozinho, sem ter muito com quem tocar, nas poucas vezes que tentou tocar, eh acho que a jogada não tinha muita continuidade, teve até uma bola ali no final do primeiro tempo, logo antes da expulsão do Enzo, né,
A expulsão do Enzo vem de uma dividida que vem de um contra-ataque da Espanha. Esse contra-ataque da Espanha é de um ataque da Argentina, que o Messi tenta driblar um, aí perde a bola no segundo, ali naquela jogada característica dele de cortar para a esquerda. Ele tá ali parado na meia-lua, o Paredes pega essa segunda bola e o Messi tá ali parado, assim, de frente pro gol, aquela bola que era pra você dar para o Messi e ele finalizar. E o Paredes abre no Giuliano Simeone, faz um cruzamento péssimo, vem o contra-ataque da Espanha, quase gol da Espanha, e aí depois sobra a bola ali pra dividida, do Enzo Fernandes. Então, depois do gol da Espanha, ela deu uma certa recuada desnecessária, mas também sabendo que o jogo estava sob controle, né, um time da Argentina que estava sem atacantes, o único atacante era o Messi, que tinha que ficar longe do gol, porque ele que tinha que armar a jogada, então ele ia armar a jogada para alguém, e esse alguém era Giuliano Simeone, né, acho que não oferece nenhum grande perigo, ele teve a chance ali praticamente na marca do pênalti no final do jogo e isolou. O McAllister estava morto, né, e o Tagliafico acho que estava com cãibra, né, apareceu ali no momento, e o resto era tudo zagueiro e lateral. Eh então a Argentina ficou um pouco refém, fica triste, né, essa eliminação, assim, sem o Lautaro ter entrado em campo, por exemplo, um cara que fez por merecer, foi importante no mata-mata e nem sequer entrou, de repente ele poderia ter entrado no lugar do Julian Álvares, porque ele é um cara que corre bastante e não abriria tanto mão, assim, do ataque, né, bota recua o Juliano Simeone, bota ele para fazer a lateral, já que estava com o Medina e com o Otamendi na defesa, não precisava de repente ter tirado, claro que agora depois de falar de tomar o gol, de perder, a gente fala isso, mas uma atuação, muito ruim da Argentina, que acho que é um vexame, né, a postura, da mesma forma que a gente falou do Brasil com a Noruega, claro que a Espanha é muito melhor que a Noruega, mas não tem como você entrar assim, outros times muito piores que a Argentina entraram e finalizaram uma lenda que a Espanha tenha tomado muito poucas finalizações no jogo, a Argentina praticamente ela deu a entender que não queria atacar, nos momentos que teve a bola ela não foi para frente, não foi simplesmente uma pressão absurda da Espanha, uma incapacidade argentina de criar, um dia ruim, nada, foi basicamente o que deu a entender foi que a Argentina não teve coragem de ir para cima, de arriscar as jogadas, o Nico Gonzalez parecia mais preocupado em voltar do que atacar, o Julián Álvares correndo adoidado, o Depou também parecia com muito, muito medo ali de jogar, de arriscar um passe, o Enzo Fernandes, pouco participou, o McAllister pouco participou, então uma partida ruim, assim, acho que não vai ter muita análise tática em cima disso, achei que do lado da Espanha, o Oyarzabal mais uma vez acho que deixou a desejar, ele teve ali uma chance de finalizar, finalizou mal ou não finalizou, o Baena achei um pouco abaixo ali, talvez o jogador mais pilhado da Espanha, fazendo ali algumas faltas bobas, indo para umas divididas. Fábio Ruiz acho que foi bem, acho que o Dani Olmo, né, na minha visão talvez tenha sido o melhor da Espanha enquanto esteve em campo. Acho que ele foi muito importante para esse giro, né, tá trocando passes, ele gira rápido para abrir espaço na defesa da Argentina, a movimentação dele, a infiltração dele, o jeito como ele atrai os volantes, atrai os zagueiros para 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 abrir os espaços para o resto do time, eu acho que é muito importante. Ali, logo no início do jogo, ele aparece na área e dá, né, pega uma bola espirrada e serve o Yamal. Teve umas outras ali que ele aparece pelo meio como elemento surpresa. Então, achei que o Dani Olmo foi o melhor jogador da da Espanha, né. O Rodri acho que foi bem, mas assim, né, acho que é um pouco, eh, acho que tem um limite, assim, entre você controlar o jogo num jogo muito difícil e você controlar um jogo num jogo que você tá certamente, de certa forma, um pouco pressionado, né. Acho que se você joga 100 minutos, você toca na bola 130 vezes e você dá 100 passes, você deveria errar um pouco mais, né. O Rodri recebe uma bola ali já no final do jogo, não lembro se foi na prorrogação já, mas ele recebe livre, assim, de frente para o gol, em vez dele carregar mais, ele simplesmente livra a bola, ele chuta, isola no céu. Então, né, eu ainda vou ter sempre um pé atrás com esse tipo de bola, né, são 100 passes, assim, do Rodri, e apenas um ou 2 foi para dentro da área. Ainda que tenha passe, né, que quebre linha, não sei o quê, acho que ainda é muito pouco pra uma seleção que estava oferecendo pouca resistência. Você tinha espaço para arriscar, para você falar assim: "Caralho, vamos lá, eu sou o pica, eu sou o melhor da Copa, eu sou o melhor do mundo, não sei o quê, eu vou tentar um chute aqui, vou tentar arriscar, vou tentar", e não fazer dessa forma tão conservadora muitas vezes que ele faz. O Cucurella acho que não teve muito trabalho, né, acho que em nenhum momento ali ele foi ameaçado defensivamente, ofensivamente acho que não criou tanto também. A dupla de zaga acho que foi bem, né, de certa forma conseguiram conter, os ataques da Argentina, acho que também tem que dar o mérito para eles. E o Pedro Porro acho que também fez uma partida bem ok, bem mediana. Acho que dessa vez o banco da Espanha funcionou melhor, o Ferran Torres acabou fazendo o lance do gol, acho que participou de algumas poucas jogadas ali já para o final do jogo e na prorrogação. E o Pedro acho que entrou melhor do que das outras vezes, um pouco mais agressivo, né, mas ainda falta um pouco o passe. E acho que a grande notícia é o Nico Williams, acho que ele deu umas ensaboadas, partiu para cima, deu alguns bons dribles, e ainda deu assistência para o gol do Ferran Torres, né, ainda teve aquele gol dele anulado, na minha visão bem anulado, né, claro que depois que a gente vê que teve o gol, a gente acha sempre que aquele pisão é muito pouco,
pra ser falta, mas é um pisão, ou também a gente até grita na hora, se joga, não que o jogador argentino não minta, não catimbe, mas provavelmente o árbitro viu, porque ele viu ali o gritão, viu o menino meio que sem querer pisando no pé dele, e, e seria jogar muito um all-in, né, você se jogar dessa forma na área, deixando o atacante adversário livre para finalizar. Então acho que foi falta, né, acho que fica naquela coisa, tipo assim, se o árbitro marca a falta na hora que ele grita, ninguém fala nada, né, ia falar assim: "Ah, mas como o árbitro permite, né, aquela coisa do impedimento, né, você permite que o cara vá até lá e faz o gol e faça o gol. Porra, por causa disso aqui, não sei o quê, né, então é a mesma coisa, se não é você não por que que não marca a porra da falta na hora? Que aí evita esse tipo de confusão. E aí de resto é isso, né, acho que ganhou quem mereceu, quem quis vencer principalmente, quem teve coragem pra jogar, quem teve coragem pra vencer. Acho que o Scaloni aí, eh, acho que foi um capítulo um pouco feio pra fechar a trajetória do Scaloni na seleção, particularmente achei que essa atuação, assim, foi difícil, né, tudo vai se resumir a um vexame, assim, a uma covardia, não tem muito mais do que ficar falando, porque foi o tempo todo a impressão era: "Vamos jogar para ir aos pênaltis, vamos jogar para ir aos pênaltis, vamos jogar para os pênaltis". E eu acho que por mais que a Espanha fosse melhor, fizesse de repente uma Copa melhor, a Argentina tinha time para fazer algo mais, tinha time para, né, para jogar um pouco mais, para se soltar, para arriscar uma bola ou outra, nem que fosse: "Vou jogar 35 minutos atrás e de repente vou dar 10 minutinhos ali de pressão para ver no que dá, vamos ver, né, vamos deixar a Espanha de alguma forma desconfortável". E não, a impressão era só que eles não queriam eles ficarem desconfortáveis, eles não queriam tomar o gol, mas que ficar desconfortável, mas causar qualquer tipo de problema para a Espanha não era necessário. Então acho que foi isso, né, e aí a gente chega ali no final do jogo, Paul Cubarsí eleito o melhor jovem da Copa, eh, acho justo, né, acho que o principal concorrente dele, assim, se a gente fosse pensar, antes da Copa, talvez fosse o Yamal, que não jogou isso tudo, então acho que que é que foi justo para o Paul Cubarsí. Aí melhor goleiro da Copa, o Unai Simon, e aí eu acho, né, complicadíssimo o Unai Simon ganhar, porque é um cara que fez 10 defesas na Copa, né, claro que eh, ele não tem, né, culpa se a bola não vai no gol dele, mas também não adianta você dar para um goleiro que mal jogou, né. "Ah, ele foi importante na saída de bola?" Foi, mas acho que isso é muito pouco para um goleiro. Ele em vários momentos se complicou na saída de bola, se complicou em bola aérea, se complicou na saída de bola com os pés. Acho que talvez as 2 melhores intervenções dele na Copa tenham sido a que ele saiu no pé no pé do Mbappé e no pé do Messi, hoje ali no início do jogo, mas acho que teve goleiros melhores ali, goleiros que de repente não foram tão longe, mas que acabaram sendo mais exigidos e foram bem, né. Eu poderia até falar aqui do Vozinha, que foi o cara, né, aí um dos personagens da Copa, mas, por exemplo, o Diogo Costa de Portugal foi um cara que agarrou bem os jogos que teve, agarrou bem contra o Congo, agarrou bem contra a Colômbia, agarrou bem contra a Croácia e, de certa forma, segurou ali a Espanha até o gol no finalzinho do jogo. A gente teve também o Orlando Gil, do Paraguai, que, porra, fez muita defesa, o estilo de jogo do Paraguai é um jogo que faz o goleiro ter que trabalhar muito, teve o Kobel da Suíça, então, né, eu acho um pouco, sei lá, não curto tanto esse prêmio só porque foi a melhor defesa ou qualquer coisa do tipo. Você teve, também o Bono ali, que agarrou muito contra a Espanha, agarrou bem também contra a Holanda, o Verbruggen da Holanda também, que foi muito bem, mas caiu muito cedo. Então acho que você tem vários goleiros aí que agarraram bem, foram até as quartas, até as oitavas. E o Unai Simon, assim, né, é um cara que não foi bem em nenhuma partida e foi eleito o melhor goleiro da Copa. Como é que você não vai bem em nenhuma partida e você é o melhor goleiro da Copa? Acho isso um pouco complicado, mas tudo bem. Aí eu acho que aí depois o Rodri é eleito o melhor da Copa, né, que eu acho que também é complicadíssimo, né, se dá beleza, vai dar para quem venceu, mas eu não acho nem que o Rodri foi o melhor da Espanha na Copa, entendo que ele foi muito bem em alguns jogos, mas acho que boa parte da ineficiência da Espanha em alguns momentos passa pelo pé dele, eh, pela passividade, né, tudo bem que tem muito controle e isso impede que os adversários, ataquem a Espanha, mas acho ainda muito complicado você dar para um cara que não é tão tipo, a importância dele é segurar a bola. Eu entendo que ele dá o direcionamento do jogo, ele segura a bola, ele impede, né, o jeito dele de controle, ele poder ser pressionado, ele mesmo assim conseguir reter a bola, isso impede que a Espanha seja atacada e tal, mas é um cara também que faz muita falta, que muitas vezes tem dificuldade de marcar, é um cara que não cria grandes chances, é um cara que não finaliza,
Então acho muito complicado, assim, eu não tenho nem certeza se ele foi o melhor da Espanha, por exemplo, acho que o Pau Cubarsí foi um cara que foi muito bem, pela Espanha, de fato, com muito mais duelos, jogando numa área muito arriscada ali de mano a mano, muitas vezes com os atacantes adversários. Acho que o Cucurella foi muito, muito bem na Copa, né, tanto no apoio no ataque, na construção e também na defesa, jogando muitas vezes ali, de certa forma, exposto. O Dani Olmo, acho que a partir do momento que entrou, tomou conta da posição, também foi muito importante para dar liga a esse ataque, né, a gente viu aquela Espanha contra Cabo Verde, que teve muita dificuldade de atacar e depois disso foi uma Espanha que deu liga total e conseguiu atacar muito bem. E eu acho que esse papel se deve muito à presença do Dani Olmo e não só do Yamal, né, a gente fala que o Yamal não fez uma boa Copa. Eu acho que essa circulação do Dani Olmo, a troca de passe dele rápida, a infiltração, finalização, eh, né, o giro dele, o drible, acho que isso foi o diferencial da Espanha em vários momentos, então é muito complicado você dar esse melhor da Copa para o Rodri, né, vendo a Copa do Messi, acho que antes da Copa, a gente estava falando assim: "Ah, porra, o Messi talvez tenha a melhor atuação individual da história das Copas". E aí, de repente, tudo isso foi por água abaixo por causa da final. E aí entra outra coisa, né, o Rodri não fez o gol, o Rodri não eu não acho que ele tenha jogado pra caralho, o melhor em campo, por exemplo, foi o Ferran Torres por causa do gol, né. Então, assim, meio que o Rodri ganhou o melhor da Copa porque o Ferran Torres fez um gol, é muito estranho isso, né, tipo assim, como se aquela última bola do Diliano Simeone tivesse entrado e depois o Dibu tivesse pegado 3 pênaltis, isso faria do Messi o melhor da Copa, sendo que o Messi não fez nada em nenhum desses lances. Eh, e aí acho que é isso, né, acho que ali no final do jogo o Messi deu uma parecidinha, deu um pouco daquele da magia do futebol, um futebol simples, a gente viu ali ele em alguns momentos jogando pela direita, mesmo pressionado por 2 por 3 conseguindo se livrar, criar jogadas, ele cria uma jogada ali que é quase gol, que eu acho que é o Senesi que divide com os zagueiros e vira escanteio, tem a jogada do escanteio dele que ele bate ali curtinho pra chegar ao Simeone, ele tem um chute ali na entrada da área que ele acerta o rosto do Merino, tem essa limpada no final do segundo tempo que ele limpa um, limpa 2, quase finaliza. Então foram ali alguns lampejos finais de alguém que participou muito pouco do jogo, né, a Argentina mal teve a bola, quando teve a bola não conseguiu envolver, quando envolveu o Messi foi muito longe do gol e com pouca gente pra se associar a ele, né, acho que talvez a gente tenha ficado mal acostumado com esses 7 jogos da Copa, que ele jogou muito e a gente tem esquecido um pouco que ele tem 39 anos. E aí no final a gente vê uma Argentina que quase empatou um jogo com a Espanha dominante, a gente falando tanto, tanto, tanto de Espanha, e se chega ali no final do jogo a gente tá falando assim: "Caraca, quase que a Argentina empatou, caralho, teve 2 bolas ali, a bola do empate estava no pé do Juliano Simeone, quase teve gol do Senesi". Isso tudo se deve a um homem que é Lionel Messi, que faz ser possível acreditar nisso. Eh, Acho que ali teve as faltas no final do jogo que a Argentina poderia ter jogado na área, ele falou: "Não, toca em mim aqui que eu vou jogar pelo chão, pô, por que que você vai jogar na área se você pode me dar a bola e eu vou criar aqui a chance de gol?". Então acho que é isso, né, acho que foi uma Copa absurda do Messi, e o prêmio acaba indo para o Rodri, né, aí acho que coisas dessa burocracia, se eu fosse pensar aqui rapidamente na seleção da Copa, né, confesso que eu não pensei muito nisso, mas botaria aqui talvez acho que deixa eu pensar aqui, eu acho que o Bono fez boas defesas, acho que o Bono talvez seja titular, as laterais eu botaria os 2 da Espanha, acho que é Pedro Porro e Cucurella, acho que na zaga seria Pouco Barcia e Cuti Romero, acho que, né, eu ficaria muito na dúvida entre Cuti Romero e Lisandro Martinez, mas acho que eu vou de Cuti Romero, aí botaria, assim, o Rodri no meio-campo, eh, o outro meio-campista acho que seria, eu não sei se eu devo seguir aqui uma escalação muito fiel ao que seria um meio-campo, mas acho que eu botaria Dani Olmo e botaria o Olise pelo meio também, botaria Messi. Não, poderia botar até né, pra não ficar quem que eu falei? Dani Olmo? Acho que o Bellingham foi melhor que o Dani Olmo, né, vou tirar o Dani Olmo, vou botar o Olise, Bellingham e, né, acho que tem que botar Mbappé, Messi e Haaland, talvez. Acho que essa seria a minha seleção da Copa. Então ficou, Bono, Pedro Porro, Cubarsí, Romero, Cucurella, Rodri, Bellingham, eh Olise, Mbappé, Messi e Haaland. Acho que essa seria a minha seleção da Copa. Por exemplo, acho até que o Bellingham jogou mais que o Rodri nessa Copa. Achei que a Copa do Bellingham foi absurda, né. E o técnico não tem jeito, é Luis de la Fuente, eh, controlou, acho que foi um domínio espanhol. Acho que quando a gente olha jogo a jogo, a gente fica sempre pensando, esperando um pouco mais da Espanha, mas quando a gente olhar para trás, ver um time que foi tão dominante, né, nos jogos, eh
vai ficar aquela coisa, tipo assim: "Caralho, irmão, a gente tá falando de um time que durante 8 jogos o time finalizou 20 vezes por jogo e cedeu 5 finalizações". Cara, isso é uma massa muito grande, né. A gente vai ver aqui 8 jogos da Espanha, são 7 jogos sem sofrer gols, 64% de posse de bola, eh, sei lá aqui quantas finalizações tem aqui, duelos, impedimentos, deixa eu ver se tem finalizações, faltas, 11 faltas por jogo, né, gols por partida, 14 gols marcados, 1 gol sofrido. É um time que joga bonito, joga muito coletivo, né. Quando a gente fala de difícil dizer alguém que jogou muito bem na Espanha, é aquela coisa, né, porque tá todo mundo jogando muito bem, né. Acho que um time que se você fala que não tem um grande cara, que não tem alguém que tá decidindo, como é a Argentina com Messi, como é a Inglaterra com Kane e Bellingham, como é a França com Mbappé, você tem quer dizer que você tem todo mundo jogando muito bem e que qualquer um pode decidir a qualquer momento. Eh, Na semifinal a gente teve gol do Pedro Porro, na final a gente teve gol do Ferran Torres, antes a gente teve gol, eh, sei lá, do Merino, então tem sempre pessoas, diferentes decidindo, são 3 grandes chances criadas por jogo e finalizações, contra-ataques, deixa eu ver aqui, interceptações, cortes, defesas por jogo, 1,3 defesas por jogo do goleiro, então, porra, uma defesa por jogo é muito pouco, né. Erros que levaram à finalização foram 3. eh então acho que é isso, né, acho que foi um campeão justo, fica um pouco aquele gostinho de frustração pela atuação ruim da Argentina, a gente esperava muito mais, a gente queria ver um grande jogo, a gente viu uma Argentina que durante toda a Copa mostrou coragem, mostrou vontade, né, mostrou erros, mostrou aquele sangue de querer ganhar, e chegou na final e simplesmente sucumbiu, pode ter o peso do calor, pode ter o peso das 2 prorrogações nas costas, um time mais pesado, e tudo isso, mas acabou que a Espanha, né, só para ressaltar aqui, né, a final, né, como o Messi conseguiu chegar ali para buscar um empate no 1-0, no final do jogo, a seleção da Argentina era simplesmente Dibu Martínez, Molina, Dibu Martínez, Molina, Medina, Otamendi, Senesi, Tagliafico, McAllister, Giuliano Simeone e Paredes, junto com o Messi para buscar o empate. Eh, Né, complicado você buscar o empate com esse time, mas só uma pessoa no mundo poderia ser capaz de buscar o empate com esse time, que seria Lionel Messi. Isso quase aconteceu. Beleza? Espanha campeã, depois a gente vem aí com mais alguns pitacos sobre o total da Copa, sobre as despedidas, sobre os recordes quebrados, e tudo mais, que eu acho que vai ter muito assunto aí pra gente falar ainda. Beleza? Essas foram as abobrinhas aí de hoje sobre a Espanha 1, a Argentina ficou com 0 e a Espanha foi campeã da Copa do Mundo 2026. Valeu, um abraço.